Muy buenas tardes, amigos y hermanos presentes e los que se encontram. Boa tarde aos amigos e irmãos aqui presentes e aqueles que se encontram em outras nações e em outras cidades da República da Colômbia. Para mim é um grande privilégio estar aqui com vocês nesta ocasião para compartilharmos alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a este tempo final. Também temos documental. Hoje nós temos também um documentário sobre o projeto da construção da grande tenda catedral. E para isso eu peço às pessoas que estão nos equipamentos de gravação para que passem esse documentário. E em seguida nós continuaremos falando com vocês. Podem se assentar, tenham a bondade. En la construcción de la carpa catedral se inició con la etapa previa al montado de la lona, una de las secciones más importantes, y para llevar adelante esta parte del proyecto se están desarrollando diferentes procesos, como la fabricación e implementación de las piezas que sustentarán la tienda en la estructura de la edificación. Los extractores de aire que estarán colocados dentro del edificio y gran parte de los paños que conformarán la lona fueron recibidos esta semana, estableciendo así un nuevo ritmo de trabajo, ya que el ensamblado de estas piezas demanda de mucha precisión. Hoy, martes 25 de noviembre de este año 2014, continúan llegando los vagones que traen la lona, el fabric. Esta es una de las secciones de lona que llegaron de 40 pies por 400. Los tres colores los tiene aquí, se ven rojo, blanco y azul. Todo en una sola pieza, en un solo paño que cubre el edificio completo a los 400 pies. De forma paralela se está trabajando en la soldadura de las piezas de refuerzo, donde estarán colocados los cables tensores de la estructura, y esta semana también se procedió con el vaciado del concreto del último piso de los 10 edificios que albergarán los baños. Se están tirando las últimas 50 yardas del piso número 10 de los edificios de los baños. Esta misma semana se tiró el piso número 9. Ya con este piso número 10
terminamos esta etapa de los pisos, de los edificios, de los 10 edificios de los baños. También el edificio número 7 y número 8 ya se comenzó a falsear para luego posteriormente vaciar el hormigón de esas dos tortas. Y la semana que viene también se va a estar comenzando con los bloques y el llene de las columnas de los edificios 9 y 10. Ya hemos visto como va el trabajo, assim vimos como segue o trabalho, o projeto da construção da grande tenda catedral em Porto Rico. E cada um de vocês tem uma pequena parte nessa construção, nesse projeto. Que Deus lhes abençoe pelo apoio que estão dando à construção da grande tenda catedral em Porto Rico. Que Deus lhes prospere grandemente, espiritualmente e também materialmente. Lhes use grandemente em sua obra, neste tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ainda falta parte dessa construção, mas falta menos da metade. Nós já vimos que já temos mais da metade dessa construção realizada em Caiei, Porto Rico. E nós continuaremos, braço a braço, até completarmos este labor. Agora vamos à Escritura, na carta aos Hebreus, capítulo 10, começando do versículo 35 ao 39, onde São Paulo nos diz, por palavra de Deus: Não perdais, pues, vuestra confiança, que tiene grande galardão. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.
Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra, nos abra as Escrituras e o entendimento para entendê-las. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso tema é: o que há de vir, virá e não tardará. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Hoje, domingo de estudo bíblico, no meio do cristianismo, e o nosso tema para o estudo bíblico desta ocasião é: o que há de vir, virá e não tardará. E quem foi que prometeu vir? O Senhor Jesus Cristo. O que há de vir na sua segunda vinda, e virá a sua e por sua igreja. Virá como está prometido e não tardará. Ele disse que regressaria. Portanto, ele virá à sua igreja, que está composta por todos os crentes nele, nascidos de novo, para buscá-los, levá-los com ele à maior festa que está prometida para ser realizada no céu, e que é a festa da ceia, das bodas do Cordeiro, conforme capítulo 19 do Apocalipse, versículos 9 e 10, onde nos diz da seguinte maneira: capítulo 19, versos 9 al 10 dice de Apocalipsis: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E me dijo, estas palavras. E o que são? Bem-aventurados. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para adorá-lo. Mas ele disse-me, ora, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Os convidados, como lá na primeira vinda de Cristo, eles não receberam o convite, eles não o aceitaram e perderam a bênção. Mas agora, para o último dia, os convidados, que são os crentes em Cristo sob o novo pacto, recebem o convite, o aceitam, são vestidos com a roupa de boda, o Espírito Santo, depois com o corpo glorificado e eterno, para irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, que será realizada na casa do Pai Celestial, ou seja, na sétima dimensão, na dimensão de Deus. E será aí onde Ele nos levará, na casa do Pai Celestial. Em Apocalipse capítulo 22, também encontramos no capítulo 22 do Apocalipse, versículo 12, as palavras do Senhor Jesus Cristo, que nos diz:
E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O próprio Cristo nos diz que ele virá brevemente. E no capítulo 22 do Apocalipse, no versículo 20, ele nos diz: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Han transcurrido las diferentes etapas del cristianismo. Já transcorreram as diferentes etapas do cristianismo, onde Cristo em Espírito Santo esteve chamando e ajuntando as suas ovelhas no aprisco de Deus, no seu redil, na sua igreja. E chegamos no fim do tempo, onde ele chama e ajunta as suas ovelhas do tempo final, os seus escolhidos, entre os quais haverá aqueles que não verão a morte, senão que estarão vivos na vinda do Senhor, o qual virá com os santos que partiram, virá com eles para ressuscitá-los em corpos eternos, imortais, glorificados, semelhantes ao corpo glorificado que Jesus Cristo tem e que está tão jovem como quando ele subiu ao céu. No novo corpo, o corpo glorificado, a aparência será entre 18 e 21 anos de idade. É assim o corpo glorificado que Cristo dará na ressurreição para todos os crentes nele que tenham partido, e a transformação para os que estarão vivos, para que sejam a sua imagem e a sua semelhança. E assim estarão redimidos espiritualmente, adotados espiritualmente e fisicamente, quando recebam o corpo glorificado. E por consiguiente estarán vestidos de boda para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero al cielo, o sea, consequentemente, estarão vestidos de boda para irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, na sétima dimensão, na casa do Pai Celestial. Portanto, a vinda do Senhor será o evento mais importante que o cristianismo esteve esperando por aproximadamente 2000 anos. E que ainda continua esperando-o, e não tardará o cumprimento de sua vinda. Na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 ao 21, nos diz para o que é que ele virá. Mas a nossa cidade está nos céus. A cidadania de cada pessoa está na nação, no país no qual a pessoa nasceu. E por que a nossa cidadania está no céu, se nós nascemos aqui na terra? É porque nós temos uma dupla cidadania. Temos a cidadania terrena, que nós herdamos ao nascermos em um país, no país do nosso nascimento, e isso é como descendentes de Adão e Eva. Assim temos uma cidadania terrena. Porém, como descendentes de Deus, por intermédio de Cristo, nós recebemos o novo nascimento,
Porquanto o novo nascimento é do céu, então a nossa cidadania, como pessoas nascidas de novo, nascidas do céu, nossa cidadania está no céu. E o nosso nome, como cidadãos celestiais, está escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E como pode ser que o nosso nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro no céu, desde antes de nós nascermos nesta terra, e mesmo desde antes de nós obtermos o nascimento celestial? Por acaso, pais não colocam o nome de seus filhos ou filhas de antemão antes deles nascerem? E quando eles nascem, já tinham esse nome para os seus filhos. Muito mais Deus, que sabe quantos filhos e filhas ele teria, os quais nasceriam no reino de Deus, no reino da vida eterna, para viverem com Cristo por toda a eternidade. Los quales claman a Deus, os quais clamam a Deus, Pai nosso que estás nos céus. E não se pode chamar alguém de pai se a pessoa não for um filho. E são os filhos de Deus os que chamam Deus de Pai nosso, nosso Pai, porque nasceram no reino de Deus. E Deus mesmo é o Pai da criação. Toda a criação foi feita por Deus, por intermédio de Cristo, o anjo do pacto, que é o corpo angelical de Deus, por meio do qual Deus se manifestou, falou todas as coisas à existência. Continuando aqui, diz: mas a nossa cidade está nos céus. Mas a nossa cidade está nos céus. E assim podemos saber o porquê que a nossa cidadania está nos céus. A nossa cidadania como filhos e filhas de Deus, nascidos no reino de Deus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, ou seja, Ele transformará esses corpos terrenos que nós temos, para que seja semelhante ao seu corpo glorioso, para que seja um corpo glorificado, semelhante ao corpo glorificado que Jesus Cristo tem, e corpo jovem para toda a eternidade. E isso também consola e enche de fé e de esperança aos anciãos, porque eles voltarão a ser jovens, mas com um corpo eterno e imortal que nunca envelhecerá. Para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, com esse poder que ele tem, ele nos transformará. Quer dizer que ele tem o poder para fazer o que ele prometeu. E aqueles que receberão essa transformação têm a fé para crerem e receberem essa transformação. Porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Portanto, o que Jesus Cristo perguntou no Evangelho segundo São Lucas: e quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? São Lucas capítulo 18, versículo 8.
ele achará a fé nos seus escolhidos, nos crentes que estarão no seu corpo místico de crentes, nascidos de novo, com a fé colocada em Cristo, esperando o que Ele prometeu, a sua vinda, para nos transformar e nos levar com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Esse é o maior evento que foi prometido para o cristianismo, sob o novo pacto, a sua vinda. E a sua vinda tem um propósito. Ele vem por nós. Ele vem para nos buscar, para o qual virá para nos transformar, para nos dar a transformação dos nossos corpos, para sermos como Ele, para sermos imortais fisicamente também. Nós já temos a vida eterna na nossa alma, porém o nosso corpo, nele ainda temos a morte, pois temos um lapso de tempo para vivermos nestes corpos, porque esses são corpos temporários, mortais, que foi o que Adão e Eva puderam nos deixar logo depois que eles perderam a vida eterna. Eles perderam a vida eterna física. E o que lhes restou foi uma vida temporária. Eles não estavam adotados. Faltava-lhes a adoção, ou seja, a glorificação, a transformação do corpo. Assim como Jesus falou e disse: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. E isto ele disse do Espírito, ou seja, do Espírito Santo, que haviam de receber os que crescem nele. E isto ele disse do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Isso quer dizer que a glorificação será a adoção, a redenção do corpo. Será redimido desta vida temporária para a vida eterna. De um corpo mortal a um corpo imortal, de um corpo que tem idade para um corpo eterno, jovem, que Ele prometeu para mim. E para quem mais? Para cada um de vocês também. Portanto, nós esperamos aquele que disse que voltaria. Porque o que há de vir, virá e não tardará. De modo que estejamos todos nós preparados, porque já transcorreram as diferentes etapas da igreja. As 7 eras ou 7 etapas da igreja, onde ele enviou cada mensageiro, para que por meio desse mensageiro chamar e ajuntar os escolhidos de cada era. E agora nós subimos, lembrando que se sobe de uma era a outra era, até que se chega à 7ª era, representada na igreja de Laodiceia, lá na Ásia Menor.
e representa a igreja na 7ª etapa que correspondeu à América do Norte. E essa era, desde ali se estendeu por todas as nações. E depois dessa era, tem de se subir mais acima, na era ou etapa de ouro da igreja, que é a era de pedra angular. Portanto, a vinda de Cristo à sua igreja será para a era de ouro, a era de pedra angular. Simplesmente porque não ocorreu nas 7 eras da igreja o cumprimento da segunda vinda, a ressurreição dos mortos em Cristo, a transformação dos vivos e o arrebatamento literal para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por esse motivo, nessa etapa de ouro da igreja, na era de pedra angular, haverá um grupo que não verá a morte, estará esperando a vinda do que há de vir e não tardará. A promessa da vinda do Senhor com os seus anjos para chamar e ajuntar é para o nosso tempo. Assim depois transformará os crentes que estarão vivos neste tempo final. O programa divino para a vinda de Cristo à sua igreja é tão simples assim, sendo que a igreja do Senhor Jesus Cristo é um templo espiritual. Então nós temos de ver como é que foi lá no templo ou no tabernáculo que Moisés construiu, quando ele depois o dedicou a Deus. Deus veio, habitou no lugar santíssimo desse templo, em cima do propiciatório, que era de ouro, e que era a tampa da arca do pacto, com os 2 querubins, um de cada lado. E ali, no meio dos 2 querubins, Deus morou nessa luz ou nessa coluna de fogo que resplandecia nesse lugar. Depois, quando Moisés entrava, ou Araão entrava ali, viam ali essa coluna de fogo, e dali escutavam a voz de Deus. Também estavam ali dentro da arca as 2 tábuas ou pranchas de pedra com os 10 mandamentos, bem como a vara de Arão que reverdeceu. E o maná que Deus ordenou que colocassem ali dentro de uma vasilha, o qual não se corrompia porque estava na presença de Deus. A mesma coisa sucedeu depois, quando Salomão construiu o templo lá em Jerusalém e o dedicou a Deus. Deus veio a esse templo quando Salomão o dedicou. Deus entrou, se colocou em cima do propiciatório, entre os 2 querubins de ouro. E além disso, estavam ali os 2 querubins de madeira de oliveira, cobertos de ouro, que eram gigantes, os quais cobriam o propiciatório. E por serem querubins de madeira de oliveira, ali nós temos as 2 oliveiras do capítulo 4 do livro de Zacarias, versículos 11 a 14,
que são os dois ungidos, os ministérios de Moisés e Elias, os quais também aparecem no capítulo 11 do Apocalipse, do versículo 1 até o 14. Lo que encontramos en el templo o que encontramos no templo que Salomão construiu e no tabernáculo que Moisés construiu é tipo e figura do templo celestial e, consequentemente, também é tipo e figura da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é um templo espiritual formado por pedras vivas, por pessoas. E como Cristo é a pedra viva, a pedra angular, assim todos os crentes nele são pedras vivas. Cristo disse: Deus pode levantar destas pedras filhos e filhas de Abraão, ou seja, de pessoas de classes diferentes e de diferentes condições. Deus pode levantar filhos e filhas de Abraão, colocando-os como membros do corpo místico de Cristo. Foi disto que São Pedro nos falou na sua primeira carta, capítulo 2, do versículo 4 até o 10. Vós, como pedras vivas, sois edificados, templo espiritual. Todo lo que está en el templo celestial, e tudo que está no templo celestial se refletiu no tabernáculo que Moisés construiu, no templo que Salomão construiu e na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo que está vigente aqui na terra, diante da presença de Deus. Esse templo espiritual, las 7 etapas de la iglesia corresponden al lugar santo. Esteve sendo construído de etapa em etapa. Nas 7 etapas da igreja, que correspondem ao lugar santo. E o nosso tempo corresponde ao lugar santíssimo. Por isso é que, na etapa em que nós estamos, aparecerão os ministérios de Moisés e Elias no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o reverendo Lambrana disse: assim como Pedro e Paulo trouxeram o evangelho aos gentios, os gentios o levarão de volta aos judeus, e o rapto sucederá. Isso está na página 30 do livro As Eras da Igreja, em espanhol. E em outros lugares, como também ali mesmo disse que isso é conforme o Apocalipse capítulo 11, que são as 2 oliveiras. Lá no lugar santíssimo do templo que Salomão construiu e do tabernáculo que Moisés construiu, estavam os 2 ungidos, sobretudo no templo que o rei Salomão construiu. As 2 oliveiras representadas nesses 2 querubins gigantes de madeira de oliveira cobertos de ouro, o que indica que a divindade estava nesses querubins. E assim, significa que a divindade estará sobre os ministérios de Moisés e Elias, os 2 ungidos. Nessa etapa da igreja é que a mensagem irá do cristianismo aos judeus.
trataram de converter o povo hebreu a Cristo e não puderam. É porque os que têm a responsabilidade e a comissão para tratar com o povo hebreu sobre os ministérios correspondentes são os ministérios das duas oliveiras que estão representados nos ministérios de Pedro e de Paulo. Tão simples assim. E enquanto esses ministérios não se manifestem e não passem a Israel, Deus não tratará com eles, com Israel. Terá de continuar tratando com a sua igreja. Foi por isso que o reverendo William Branham disse que o que é o sexto selo e a sétima trombeta é o sétimo selo para a igreja. Ou seja, que o que é as duas oliveiras, Moisés e Elias, para o povo hebreu, é o sétimo selo para a igreja do Senhor. Isso não explicaremos muito para evitar os imitadores, pois isso tem a ver com a visão da tenda, tem a ver com o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, tem a ver com a terceira etapa, que será manifestada numa grande tenda catedral. E será manifestada a terceira etapa em toda a sua plenitude quando venga. E a terceira etapa será manifestada em toda a sua plenitude quando vier o quê? O aperto. De modo que estamos advertidos de que virá um aperto para os crentes em Cristo do último dia. Mas o aperto virá por parte do inimigo. E da parte de Deus virá uma gloriosa bênção. A fé para sermos transformados e levados com Cristo. A ceia das bodas do Cordeiro. E por consequentemente, a maior bênção será que aquilo que está prometido para a igreja, que é a vinda daquele que há de vir, virá, se tornará uma realidade no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós seremos transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, firmes na fé, sabendo que a cada dia que passa, nós estamos um dia mais próximos de receber aquele que há de vir. E podemos contar o tempo. Quem quiser contá-lo. Então irá descontando em seu calendário, no seu calendário, e dizendo: um dia mais próximo do que há de vir, um dia mais perto daquele que virá como Ele prometeu. E em cada vez que aniversariemos, poderemos dizer: um ano mais próximo do que há de vir. E sempre pensando positivamente. Um dia ou um ano mais próximo da nossa transformação. Se houver aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, para que possa estar esperando o que há de vir, Cristo, para a nossa transformação, poderá fazer isso nesses momentos. Estaremos orando por você, pelo qual você pode chegar até aqui na frente. E nós estaremos orando por você. E vocês que estão em outras congregações, em outras igrejas,
em outras cidades e lugares, em países, em outras nações, também podem chegar aos pés de Cristo, se ainda não o fizeram, para que fiquem incluídos na oração que nós estaremos fazendo por todos aqueles que estarão recebendo Cristo como o seu Salvador. As crianças também, a partir dos 10 anos de idade, também podem vir, podem chegar aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Todos nós queremos estar preparados para a vinda daquele que há de vir e que não tardará. Todos nós queremos estar prontos para lhe dar as boas-vindas. E poderemos dizer, se estivéssemos vivendo nos dias de Jesus há 2000 anos atrás, nós também teríamos recebido. Nós o teríamos recebido. Aquele que o recebe neste tempo como seu Salvador, também o receberia naquele tempo quando ele esteve em seu ministério terreno. Ainda continuam passando à frente mais pessoas, chegando aos pés de Cristo, porque Cristo tem muitas pessoas aqui na República da Colômbia, em todas as nações, e está chamando-as neste tempo final. O mais importante para o ser humano é a vida. Sem a vida, coisa alguma tem valor. Por quê? Porque a pessoa sem a vida, ela não existe. De modo que profissões, o que quer que seja, não se pode obter. Nós temos a promessa de que haverá um reino eterno, o reino de Cristo, o reino do Messias. E sem a vida eterna, não poderemos viver nesse reino. Por isso, necessitamos que Ele nos dê a vida eterna. E Ele prometeu isso quando disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. São João, capítulo 10, versículos 27 ao 30. E finalizou dizendo: eu e o Pai somos um. O que Cristo dá é a vida eterna para todas as pessoas que o recebem como seu Salvador. Porque Ele é o único que tem a exclusividade da vida eterna. E nenhuma outra pessoa pode dar vida eterna para outra pessoa. Há somente uma, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Por isso é que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São João, capítulo 14 e versículo 6. Portanto, não podemos pensar que todos os caminhos levam a Deus. Há somente um caminho. Seu nome é Senhor Jesus Cristo. Recordem que os caminhos são as estradas, ruas, avenidas em que colocam nomes. E a avenida que nos leva ao Pai tem um nome: Jesus Cristo. Ele é esse caminho. E para nós é como uma avenida. Para outros é um caminho estreito.
porque o olham de uma certa forma. E é estreito, como Cristo disse que o caminho à vida é estreito e que também é estreita a porta para a vida. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Recordando que a decisão mais importante que um ser humano pode tomar na sua vida é uma só: a decisão de receber Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque essa é a única decisão que coloca o ser humano na vida eterna com Cristo. Com os nossos rostos inclinados e olhos fechados, Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão aqui presentes e em outros lugares recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador, que necessito um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo. Depois que eu seja batizado na água no Teu nome, e que produzas um novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Quero viver contigo eternamente no Teu reino. Faça da salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário uma realidade em minha vida. Eu Te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Cristo disse: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Por isso vocês me dirão: eu quero ser batizado na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Quando podem me batizar? Esta é a pergunta desde o profundo do seu coração. O batismo na água é tipológico. A água não tira os pecados, mas é o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. Porém, o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo foi até onde João estava batizando, lá no Jordão, para que João Batista o batizasse.
Quando João viu que chegou a vez de Jesus ser batizado, lhe disse: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Jesus lhe disse: convém cumprirmos toda a justiça. Então o batizou. Quando Jesus saiu das águas batismais, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba sobre Jesus e permaneceu sobre ele. Assim João conheceu que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias, o Cristo, porque esse foi o sinal que Deus deu para João, para que ele visse quando o Messias aparecesse, o qual viria depois dele, depois de João. E por isso João dizia: aquele que vem depois de mim, ou que vem após mim, é mais poderoso do que eu. Eu vos batizo com água, porém ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, se Jesus teve necessidade de ser batizado por João, para que logo o Espírito Santo viesse sobre ele, para cumprir toda a justiça, nós, muito mais, temos essa necessidade de sermos batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o mandamento do Senhor Jesus Cristo, que esteve sendo obedecido e cumprido por todas as pessoas que estiveram recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. No dia de Pentecostes, 3.000 pessoas creram e foram batizadas na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. E depois o Espírito Santo desceu sobre elas. Portanto, todos vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade, no reino de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deixo com vocês aqui o reverendo Martim Franco, para que lhes diga como devem fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo, em obediência ao mandato de Cristo, de que todo crente seja batizado na água no seu nome. Que todos continuem desfrutando de uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Que Deus continue abençoando a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E nas demais nações, eu deixo o ministro correspondente para que faça da mesma forma.